Vamos orar. Obrigado, Senhor, pelas bênçãos, pelo Teu amor por nós, por este dia, pelo sol que brilha lá fora, pelo céu azul que experimentamos, pelo exercício que fizemos, pela Tua proteção. Vamos estudar agora, Senhor, um pouco sobre a Tua preciosa criação. Ao reconhecermos que é a Tua criação, Senhor, nós louvamos o Teu nome, porque reconhecemos que o Senhor é dono de todas as coisas, Criador, Supremo no universo inteiro. Mas louvamos o Teu nome ainda mais, porque a criação que o Senhor fez foi para o nosso bem, para que tenhamos uma qualidade de vida, tenhamos bem-estar. Obrigado, porque o Senhor criou tudo perfeito. Nos conduza, Senhor, no estudo, por favor. Te pedimos a Tua bênção em nome de Jesus. Amém. Hoje nós vamos estudar um pouco sobre a criação de Deus. Então, entre aspas, vencidas algumas etapas, primeiras etapas do ciclo circadiano, agora nós temos aqui um ponto de virada, que é muito importante. Nós vamos estudar sobre a criação de Deus e a Bíblia vai ser muito importante para o nosso estudo. Nós vamos começar lendo aqui o Eclesiastes 3, versículo 1, de novo, como o nosso verso áureo aqui desses dias. E diz assim: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Eclesiastes 3, versículo 1. Nós temos um outro texto aqui para meditar antes de começarmos aqui, bem fundo no tema, que é Romanos 12, versículos 1 e 2. Se vocês quiserem acompanhar na Bíblia de vocês, a Elaine vai ler. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Esse verso aqui, ele é muito importante, como toda a Bíblia, né? Mas porque está falando aqui para a gente se aprofundar mais na questão qual é o pedido de Deus. Lá em Coríntios, lá em 1 Coríntios, Deus fala que não sabeis agora que vocês não são de vocês mesmos, mas vocês são agora templo do Espírito Santo porque vocês foram comprados, né? Então glorifiquem a Deus no vosso corpo. E o que significa isso então? O que significa isso, apresentar o nosso corpo por sacrifício vivo? É muito mais profundo do que simplesmente se apresentar perante Deus. Aqui ele está pedindo para nós, que através do nosso corpo, nós seremos sacrifício vivo e glorificaremos a Deus. Lá em 1 Coríntios 10, 31, se não me engano, está escrito: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazer tudo para a glória de Deus. Então, o que é fazer as coisas para a glória de Deus? Começa na base, no comer e no beber. A base para glorificar a Deus é na minha alimentação, porque a minha alimentação interfere diretamente na minha mente e vai interferir no meu culto racional a Deus. Então esse sacrifício que Deus está pedindo para a gente é justamente o sacrifício de rejeitar os meus desejos, rejeitar as minhas vontades para se submeter à vontade de Deus. Para comer aquilo que eu não gosto, mas eu sei que é importante, Deus quem me deixou, e que é o remédio de Deus, então eu vou escolher, mesmo que não seja a minha vontade. Não é minha vontade fazer exercício, não é minha vontade ler a Bíblia, não é minha vontade comer coisas saudáveis, não é minha vontade renegar o meu eu, os meus desejos, os meus sonhos, mas eu vou fazer isso porque eu me submeto à vontade de Deus. E quando a gente faz isso, nós estamos nos apresentando como sacrifício vivo perante Deus. E ali ele complementa: e não se conformem com este século. Mas como que eu não vou me conformar com este século? Através da renovação da minha mente. E o que significa a renovação da minha mente? É justamente abrir a minha mente para o conhecimento. Conhecer, buscar. Evoluir no conhecimento do que? Da vontade de Deus. E quando eu experimentar isso, aí eu vou receber toda a consequência boa dessas atitudes na minha vida. E aí eu vou conhecer qual que é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque tudo que Deus pediu pra gente não é pro nosso mal. É pro nosso bem, porque Ele quer dar o quê? Saúde pra gente. Ele quer dar vigor. Nada que Deus pediu pra gente é mal. É porque Ele tá privando a gente de algo melhor. Não. Deus sempre está dando o melhor.
E através do conhecimento, do estudo, quando isso entra no nosso coração, e aí tá ali no versinho, ali na folha, ali, ó, o trecho da mente, caráter e personalidade, tá escrito assim: Deus deseja que a mente se renove. Deve ser varrido o lixo dos princípios e práticas duvidosas. Ou seja, tudo que eu fazia, tudo que eu faço que é duvidoso e que não é de Deus, eu devo o quê? Pagar, né? Varrer da minha mente. O Senhor deseja que o entendimento seja renovado e o coração se encha dos tesouros da verdade. Se eu aprendi uma coisa até aqui, mas agora eu vi que essa coisa não era tão boa e tem uma compreensão mais ampla para aquilo, então eu estou renovando a minha mente quando eu aceito aquilo. E aí o meu coração se enche dos tesouros da verdade. E assim eu estou o quê? Renovando a minha mente e não se conformando com esse século e apresentando um sacrifício vivo para Deus. Bem, aqui tem um pensamento, ó. Não há prazer mais complexo que o de pensar. Essa é uma prática que a gente tem que fazer. Ou seja, refletir sobre as coisas. Então não há prazer mais complexo do que o de pensar. Então a gente falou sobre serotonina, por exemplo, de encontrar o que? Satisfação, prazer, Alegria. Alegria. Olha que interessante o que ele escreveu. Vontade de viver. Isso. Olha que interessante que ele escreveu, né? Não há prazer mais complexo que o de pensar. Estudar um assunto, refletir sobre o assunto, pensar profundamente, aprender mais, pedir que Deus, através do Espírito Santo, fale a nossa mente, nosso coração, né? Então hoje eu vou propor aqui para todos nós, ó, nós vamos ler aqui Gênesis 1, capítulo inteiro, e capítulo 2, uma parte dele. Vamos lá fazer essa viagem lá para Gênesis, Lili. Léo. Você tá em Gênesis já. Aqui também. Cada um vai acompanhar a leitura. Essa aqui que eu tenho nas mãos é a revista atualizada, né? Nós vamos estar falando da mesma coisa, sobre a criação de Deus. Então nós vamos começar lendo e nós vamos pensar aqui, fazer um exercício de pensar para entender um pouco melhor a criação de Deus no conceito de espaço. De espaço assim, o espaço de um quarto, o espaço de uma sala, o espaço de uma casa, né? Não lá no espaço sideral, mas pensar nesse conceito aqui de espaço e preenchimento de espaço. Nós vamos ler aqui, eu vou começar lendo. Aí depois pode ser lendo na sequência, a gente faz essa sequência aqui assim um pouco. Cada um lê um dia, nós estamos em 6 pessoas, então praticamente a gente vai vencer todos os dias. No princípio, criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre luz e trevas. Chamou Deus a luz dia, e as trevas noite. Houve tarde e manhã, o primeiro dia. Acabou o primeiro dia. Cada quadrinho que vocês veem aqui, ó, do lado esquerdo, vai ser o primeiro dia, do lado esquerdo o segundo, do lado esquerdo ainda o terceiro. E depois passa para o lado direito, no quarto, no quinto e no sexto. O que é que Deus criou no primeiro dia? A luz. A luz. Mas o que Deus criou no primeiro dia no conceito de espaço? Pensa no conceito de espaço. Vamos pensar. O que Deus criou? É um espaço de que forma? De que maneira? Deus fez a luz e o que aconteceu? Chamou Deus a luz o quê? Dia. E as trevas? Noite. É um espaço no que isso aqui? No tempo. Um espaço no tempo. Nós vamos escrever agora aqui no primeiro quadro. Dia e noite. Concordam? Esse é um espaço, não é? Um espaço no tempo. Dia e noite. Elaine vai ler o segundo dia e nós vamos reconhecer. Vamos sempre pensar nesse sentido, tá? De espaços. E disse Deus: haja firmamento no meio das águas, e separação entre águas e águas. Fez, pois, Deus o firmamento, e separação entre as águas debaixo do firmamento e as águas sobre o firmamento. E assim se fez. E chamou Deus o firmamento os céus. Houve tarde e manhã o segundo dia. Agora para pensar. O que Deus criou então no segundo dia? As águas. Pensando nesse conceito de espaço. O que foi? Separou as águas. Ele separou as águas. Mas o que ele criou nesse dia então? Que espaço que Deus cria nesse segundo dia? Firmamento. Como é que nós podemos traduzir isso? O que é o firmamento? Deus fez o quê? Céu. Separação entre águas. Então ele fez o quê? Céu E terra. e o quê? E a terra. Então as águas de... Não, Deus não fez Deus não separou ainda a terra. Calma lá. As águas de cima. As águas de onde? De cima. Do céu. E as águas de baixo, que são o quê? O mar. Mar.
Os oceanos, o mar, né? Dá para entender assim? Entre águas e águas. Céu Abriu e o mares. espaço aqui no céu e na água, né? Tá bem claro aqui Tem no texto, né? espaço, essa parte que nós estamos aqui, né? Esse é espaço, né? Não, o espaço que Deus cria. Qual que é o espaço que Deus criou nesse dia? Ele criou um espaço lá no céu. Separou aqui, fez o firmamento, o céu. E outro espaço aqui embaixo, que é o quê? Mar. Águas Porque debaixo, tudo né? misturado antes. Tava tudo Então, misturado. Aí Deus separou. Dá para entender, não dá? Então vamos escrever abriu aqui o que espaço ele que é o fez. Céu e mar. e mar. Tem que escrever céus e mares. Isso, tudo bem. Então agora o verso 9. Vencemos o segundo dia. O terceiro dia agora. Homero, pode ler, por favor? E disse Deus: ajunte-se as águas debaixo dos céus num lugar, pareça a porção seca. E assim foi. E chamou Deus a porção seca terra, e o ajuntamento das águas chamou mares. E viu Deus que era bom. E disse Deus: produz a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera, que dê fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nela sobre a terra. E assim foi. E a terra produziu erva dando semente, conforme sua espécie, e árvore frutífera, cuja semente está nela conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E foi a tarde e a manhã o dia terceiro. Então o que Deus criou no conceito de espaço aqui no terceiro dia? A terra seca. A terra seca. Ele fez separação entre água e terra. Criou também as A árvores. relva. Isso, exatamente. Porque Mas terra- no conceito de espaço. De espaço que Porque não tinha antes. a é árvore, terra seca. a árvore não é simplesmente um espaço. Ou é um espaço? A não ser que a criança pense em subir lá e preencher aquele espaço, né? Mas o que é um espaço que Deus cria? No conceito de espaço, qual que é? A Elaine falou aí. Terra, a porção de terra seca. Terra. Terra, Então só a terra aqui. só terra. Nesse conceito aqui, e a gente já vai entender o porquê. É que ele tá Deus tá criando esses a gente espaços. Tá pensando Terra assim seca. em coisas que Deus está abrindo de lugares que não existia antes. Tipo, ó, nunca existiu dia e noite aqui na Terra. Então ele criou isso no primeiro dia, começou. Ocupou um espaço É. também. Aí não tinha separação, era tudo água. Então ele separou dois lugares, aqui e as águas. Depois não tinha terra seca, era tudo água embaixo. Aí ele abriu então um espaço de terra seca. Isso. Agora a gente vai ver a partir do quarto Pensa bem, dia. por exemplo, você compra um terreno. E o terreno está todo cheio de árvore, cheio de mato. O que você tem que fazer para construir? Tem que aterrar. Abrir o espaço. Primeira coisa. Tirar o mato. Abrir o espaço. Primeira coisa que você faz é abrir o espaço. Depois que você abrir o espaço e conhece o terreno, aí se precisar você vem o quê? Aterrar. Vai terraplanar. Então Deus está fazendo o que aqui? Está abrindo espaços. Espaço no tempo, espaço lá no céu, nas águas, espaço na terra seca. Agora nós vamos passar então para o quarto dia. Aqui. A partir do versículo 14. A flechinha aqui. Disse também Deus: haja luzeiros no firmamento dos céus, para fazerem separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais, para estações, para dias e anos, e sejam para luzeiros no firmamento dos céus, para alumiar a terra, e assim se fez. Fez Deus os dois grandes luzeiros, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite, e fez também as estrelas. E os colocou no firmamento dos céus para alumiarem a terra, para governarem o dia e a noite e fazerem separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que isso era bom. Houve tarde de manhã, o quarto dia. Agora veja bem, nós pensamos nos 3 primeiros dias no conceito de espaço. Deus criando espaço para construir alguma coisa. Comprei um terreno, está cheio de mato. Eu abro espaço para construir uma casa. Agora o que Deus colocou no quarto dia que preenche e se relaciona com o primeiro dia? Luzeiros. O sol e a lua. O sol e a lua. Para governar esse espaço que ele criou. Fazer o quê? Marcar, né? Demarcar o espaço do dia e da noite. Então, Sol, lua e estrelas. sol. Então você pode resumir por luzeiros, né? Sol e lua? E estrelas. Aqui o texto bíblico está dizendo que Deus criou as estrelas. Então, olha lá. Nós temos o espaço preenchido agora com o sol, a lua e as estrelas. Quinto dia. Lili, você pode, por favor, ler? Quinto dia.
Disse também Deus. Fala, cara. No 20. Versículo 20. Dize também Deus. Povoem-se as águas de enxames de seres viventes e voem as aves sobre a terra, sobre o firmamento dos céus. Criou, pois, Deus os grandes animais marinhos e todos os seres viventes que rastejam, os quais povoam as águas segundo as suas espécies, e todas as aves segundo suas espécies. E viu Deus que isso era bom. E Deus os abençoou, dizendo: Sede fecundos, multiplicai-vos e enchei as águas dos mares. E na terra se multipliquem as aves. Houve tarde e manhã, o 5º dia. Muito bem. E agora, o que Deus fez para preencher o espaço que se relaciona com o segundo dia? Peixes e aves. As aves e os animais marinhos? Exatamente. As aves do céu. E os animais marinhos. Não é inteligente a criação de Deus? Deus não é organizado. A gente não consegue perceber isso aqui. Deus é um Deus organizado, de ordem. Muito inteligente, de forma estratégica. Deus primeiro tem que preparar o espaço para depois preencher ele. É o mais correto a se fazer. Você não vem com um caminhão carregando a sua casa e no meio do mato você vai colocar a casa lá no terreno que você comprou. Ou vai fazer isso? Não faz, né? Tem que ser de forma inteligente, tem que seguir um passo a passo. Isso é muito, muito, muito legal. Léo, lê agora, por favor, o 6º dia. O que Deus fez para preencher um espaço que ele já havia criado no 3º dia? Disse também Deus: Produz a terra seres viventes, conforme a sua espécie, animais domésticos, répteis e animais selváticos, segundo a sua espécie. E assim se fez. E fez Deus os animais selváticos, segundo a sua espécie, e os animais domésticos, conforme a sua espécie, e todos os répteis da terra, conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Também disse Deus: Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, tendo ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus abençoou e lhes disse: Sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. E disse Deus ainda: Eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente, isso vos será para mantimento. E a todos os animais da terra, em que há fôlego de vida, toda erva verde lhes será para mantimento. E assim se fez. Viu tudo o quanto fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã, o 6º dia. O 6º dia. Olha que descrição maravilhosa. Primeiro, então, Deus cria os espaços, prepara toda a terra, a atmosfera, a relva, as árvores, os frutos das árvores, as sementes. E aí, no 6º dia, ele preenche o espaço que ele criou no 3º, que é a terra. Lembra que ele fez separação entre mar, porção molhada, e porção seca, que é a terra? No 6º dia, ele cria tudo que ocupa e aproveita esse espaço que ele criou. Porque no 3º dia, além dele separar a porção molhada da porção seca, ele disse então que haja relva no campo, haja árvores com frutos. E quem que vai ocupar esse espaço e aproveitar esse espaço que Deus criou e tudo que ele criou no 3º dia? O homem e os animais. O homem e os animais. O homem foi a última coisa que Deus criou no 6º dia. Primeiro ele disse o quê? Hajam animais que vão povoar a terra, a maior diversidade de animais possíveis. E depois ele foi lá, alimento ele já tinha criado no 3º dia, que é quem ocupa o 3º dia ali, que é os animais e o homem, que vão aproveitar esses alimentos. Então, que os animais primeiro, e depois Deus foi lá e formou o homem no 6º dia. Criou animais. Os animais terrestres, os domésticos, os répteis, os selváticos. Os que povoam a terra. Animais terrestres e o homem, no sentido do ser humano, né? Porque ele criou o homem e a mulher, se a gente for pensar Sim, ser humano. em
questão de gênero, né? A gente pensa que criou o homem e a mulher no sexto dia. O que é interessante aqui é que Deus sempre tem as coisas organizadas e sempre se relacionando. E a mulher também no sexto dia? No sexto dia também. Então nós temos aqui, ó, o espaço criado no primeiro dia, ocupado no terceiro dia. Criado no segundo dia, ocupado no quarto dia. O que foi criado no quinto dia, não, no terceiro dia, melhor dizendo, foi ocupado onde? No sexto dia. Só que a criação acabou? Não. Tinha o último dia. Que Deus criou ainda? Que faz parte da criação? O sábado. O sétimo dia. O sétimo dia. Mas o sétimo dia se relaciona com o quê? Ele descansou naquele dia. Vamos ler o texto bíblico? Deus ocupou esse espaço do dia então com descanso? Sim. Vamos ler o texto bíblico. Capítulo 2 aqui de Gênesis, ó, versículo 1. Assim, pois, foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. Tá vendo que houve tarde e manhã o sexto dia e depois que vem essa informação de que assim, pois, foram acabados os céus e terra e todo o seu exército, e havendo Deus terminado no dia sétimo a sua obra. Tá vendo? Ele não terminou em 6 dias. A gente diz assim, fez Deus em 6 dias, né? Mas tem a questão do sétimo. O sétimo também faz parte da criação. Ellen White comprova isso aqui, depois nós vamos ver. E havendo Deus terminado no sétimo dia. Ele criar o sétimo dia no sexto. Exatamente. Então ele criou esse sétimo dia onde? No sétimo dia. Uma coisa impossível. Logicamente não tem como, né? E havendo Deus terminado no sétimo dia a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. Então nós temos o quê? Mais um dia. Você está vendo que tem um quadro aqui embaixo que está sozinho? Ele se relaciona com o que esse dia? Ele tem que ter uma relação. Deus criou mais um espaço no tempo, é mais um dia, que faz parte da criação. Por que a nossa semana tem 7 dias? Porque tem o sábado. Porque Deus criou o sétimo dia. Deus criou o sétimo dia. Então aqui foi criado o quê? O sábado, foi criado o sábado. Só que No tempo, né? Deus precisa, de forma lógica, preencher também esse espaço aqui. Só que não tem um outro dia para Deus usar e preencher esse espaço num outro dia. Significa o quê? Que ele preencheu esse espaço no mesmo dia. Não, no mesmo dia. Porque a gente não pode relacionar o dia de sábado com outro dia da semana da criação. E com o que Deus preencheu então esse espaço? Vamos pensar Com a bem. presença dele. Porque aqui o texto bíblico diz o quê? Que abençoou Deus o dia sétimo e santificou, porque nele descansou. Deus preenche o sábado com a presença dele. Por que é que nós nos sentimos tão bem no sábado, nem tão bem quanto nos sentimos na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta ou no domingo? Por que nós nos sentimos diferentes no sábado? Porque Deus habita nesse dia. De forma diferente do que nos outros. Né? E a indicação que Deus nos dá através dos 10 mandamentos é que ele fez 6 dias para trabalhar e o sétimo para descansar. Aliás, não só para descansar no sentido assim de que muita gente entende, né? Ai, preguiça e tal, né? Pede lá pro teu pastor, você não pode ficar sem trabalhar, né? É como se fosse um dia preguiçoso. Não é isso. É descansar do quê? Sim do trabalho, sim das preocupações da vida, mas é um dia de celebração. Celebração e lembrança do quê? Uma criação. De tudo isso aqui. De quanto nós temos um Deus inteligente, estrategista, que cria as coisas de forma organizada, e assim ele nos ensina. É por isso que ele tem toda a moral do mundo para pedir que se escreva lá em Eclesiastes 3, versículo 1, que o quê? Que há tempo determinado para todas as coisas. Ele tem moral porque ele fez isso aqui. Ele organizou todo o universo. Ele fez as coisas de forma organizada. A nossa vida também precisa ser organizada. É uma dificuldade para a gente todo dia fazer essas coisas. E a gente tem aprendido mesmo. Tem sido amparado por uma pessoa que tem nos ajudado, né, agora a querer a organizar as coisas no dia a dia. Né? Não é fácil. Mas Deus nos ensina isso através do exemplo dele. Não é só porque ele fala, é porque ele deu o exemplo. Só antes da gente ler os outros textos aqui, eu vou falar para vocês o seguinte. Em 1793 até 1805, a França, que apagou praticamente Deus da história,
e a gente conversou sobre isso esses dias, que a França tem muitas vezes pagado, né, por ter excluído Deus da história daquele país. Eles tentaram mudar a semana para 5 dias. Sério? De 1793 a 1805. O que aconteceu? Por que tem uma data inicial e uma final? Porque não deu certo. Eles tiveram que voltar para 7 dias. Sim, teve um de 5 e teve de 10, exatamente. E o que acontece? Não dá certo. Por que não dá certo? Porque Deus sabe das coisas. O Porque- homem quer se fazer de Deus. Porque quer a se Bíblia tem todo o conhecimento. Quer se colocar no lugar de Deus, não tem como, né? Tudo que nós precisamos para viver aqui, para alcançar o céu, está aqui, ó. Tudo que nós precisamos aqui na Terra está aqui na Bíblia. E é por isso que Deus já colocou aqui a semana em 7 dias. É por isso que o nosso ciclo circadiano tem período de luz e escuridão. Tem dia e noite. E a semana, hein? Agora, por isso que é o ponto de virada aqui, ó. Porque nós, além de experimentarmos e vivermos um ciclo circadiano, nós temos um outro ciclo que nós vivemos toda semana. E isso faz parte da nossa vida, da nossa saúde, da nossa existência a cada dia, a cada semana, a cada período de 7 dias. Não é à toa que muitos hospitais por aí não têm mais marcado cirurgias eletivas para o 7º dia da semana. Não é à toa que quando alguém faz um transplante de rim, tem que esperar um período médio de 1 semana para saber se vai haver rejeição ou não. Não é à toa essas coisas. Deus criou as coisas de forma organizada. E quando ele descansou, ele não simplesmente descansou, mas ele deu a ordem para o ser humano e para tudo que ele criou para que se descansasse. Ou seja, quando a gente descansa à noite, o que acontece com o nosso corpo? Se renova. Ele se renova. Então é esse período que a gente precisa entender, de 7 dias também. Porque quando você pega uma gripe, geralmente em 1 semana você tem os sintomas aliviados, ou até a gripe vai já ter ido embora. Porque esse ciclo faz total sentido na vida da gente. Célia, você pode ler para nós esse trecho aqui que está ali abaixo do quadro? O versículo bíblico e o escrito de Ellen White também? Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há. E ao 7º dia descansou. Portanto, abençoou o Senhor o dia de sábado e o santificou. Onde é que está esse texto aqui? Êxodo 20:11. O que tem nesse capítulo? Lembra-te do dia do Os 10 sábado. mandamentos. Os 10 mandamentos. Alice, ali embaixo, por favor. O ciclo semanal de 7 dias literais, 6 dias para o trabalho e o 7º para o descanso, que foi preservado e continuado no decorrer da história bíblica, originou-se nos grandes fatos dos primeiros 7 dias. Exaltai o 7 de fevereiro. Exaltai é uma meditação matinal de Ellen White. O ciclo semanal de 7 dias, o quê? Literais. São literais. Por que são literais? Porque faz sentido para nós até hoje. Quando alguém disser assim para você, não, mas encaixa o primeiro dia milhões e milhões de anos. Não, de jeito nenhum. Não foi assim que Deus fez. E Ellen White ainda complementa, no final dessa mesma meditação aqui de 7 de fevereiro, de Exaltai, que os mistérios da criação, como Deus fez os dias, como Deus fez os céus e terra e tudo que neles há, na semana de criação, é um mistério que não é desvendado para o ser humano, assim como a própria natureza de Deus. Como ele fez? Eu não sei, porque ele é poderoso o suficiente para fazer tudo isso de forma inimaginável. Mas foi assim que ele fez. Não fez, mas existe até hoje, né? E por mais que o homem tente mudar, não consegue. De jeito nenhum. Só agora esse último texto, quão importante ele é. Da mesma meditação, só que do dia 1º de fevereiro. Ora, o pecado manchou a perfeita obra de Deus. Concorda com Ellen White? Sim. Todavia, permanecem os traços de sua mão. Mesmo agora, todas as coisas criadas declaram a glória da sua excelência. Não há nada a não ser o coração egoísta do homem que viva para si. Dá uma pausa aqui nessa parte. Porque o que nós falamos no início é que se nós queremos servir a Deus, honrar a Deus, nós devemos o quê? Não nos conformarmos com este mundo. Varrer do nosso ser tudo que é lixo e de princípios duvidosos. Olha só, Ellen White confirmando aqui, ó, não existe nada, a não ser o nosso coração egoísta, que vive para si próprio.
Quanto tempo nós passamos e ainda passaremos, né, nos preocupando com as próprias coisas, com a própria vida. A gente precisa se preocupar com a própria vida, sim, mas para honrar a Deus. Vamos continuar lendo o texto aqui, ó. Nenhum pássaro que fende os ares, nenhum animal que se move sobre a terra, deixa de servir a qualquer outra vida. Tá vendo? Ele não serve a si mesmo, ele serve para outra vida. Ele não deixa de servir a outras vidas, a outras pessoas. Não só pessoas, mas outros animais. E outra coisa aqui interessante, que nenhum pássaro que fende os ares ou nenhum animal que se move sobre a terra deixa de servir a qualquer outra vida. Lembra do chupim que a gente vê aí no quintal às vezes? Correndo atrás de outro passarinho. Outro passarinho servindo na boca dele a comida muitas vezes. Continuando o texto aqui, ó. Folha alguma da floresta, nem humilde haste de erva é sem utilidade. Toda árvore, arbusto e folha exalam aquele elemento de vida, sem o qual nenhum homem ou animal poderia existir. Qual que é esse elemento de vida que exala das árvores, das folhas? Oxigênio. Oxigênio? Oxigênio. Vamos voltar aqui, ó. Toda árvore, arbusto e folha exalam aquele elemento de vida, sem o qual nenhum homem ou animal poderia existir. Está falando aqui que a árvore precisa desse elemento? Não. A árvore faz o quê? Ela dá esse elemento que o homem e o animal precisam. Transforma, né? Quem respira, né? Quem precisa de oxigênio. E animal e homem servem, por sua vez, a vida da folha, do arbusto e da árvore. As flores exalam sua fragrância e desdobram sua beleza em bênção ao mundo. O sol derrama sua luz para alegrar a 1000 mundos. Vou fazer uma pausa aqui. O que Ellen White está querendo dizer quando ela escreve isso aqui? Ó? O sol derrama sua luz para alegrar a 1000 mundos. O que será que ela está querendo dizer? Presta atenção na frase. Olha só, cada palavra dessa frase aqui é importante. O sol com letra maiúscula. O sol com letra maiúscula. Por que os outros elementos aqui do texto não estão em letra maiúscula, sendo que todos eles fazem parte da criação e da natureza de Deus? Eu sei. Por que o sol com letra maiúscula está escrito aqui? É o sol da justiça. Porque Ellen White está lembrando de Cristo, da Bíblia, quando Cristo é reconhecido e exaltado como o quê? Eu quero falar com você agora que nos assiste aqui. Muito obrigado primeiro por assistir e acompanhar esta série até este dia. Nós estamos no 4º dia e o vídeo parou lá enquanto nós estávamos no estudo. E eu vou terminar aqui a leitura do texto. E nós líamos um texto de Ellen White, que é da meditação Exaltai-o. E com muita alegria nós temos que ler esse texto. Porque ele é lindo, porque ele é maravilhoso, porque ele nos dá um resumo de como deve ser a nossa vida. Dedicada a Deus em primeiro lugar e ao próximo, no serviço ao próximo. A linguagem do céu é a linguagem de serviço ao próximo. E tudo que Deus fez na natureza, esse pequeno trecho aqui, de muitos escritos que Ellen White teve, esse pequeno texto, ele nos dá um conhecimento profundo do que Deus fez. E nos esclarece o sentido da natureza. Que tudo que ele fez foi para o nosso bem. Foi para servir ao ser humano. Que não há nada na natureza que exista sem propósito. E a nossa vida deve ter um propósito também. Então nós líamos a seguinte frase. O sol derrama sua luz para alegrar a 1000 mundos. E nós questionamos no estudo por que Ellen White escreveu isso aqui. Sugeri para que no estudo nós lêssemos cada palavra dessa frase, porque o sol aqui nesse texto está com letra maiúscula. É uma lembrança, afinal de contas, que Ellen White está fazendo do Filho de Deus, Jesus, que na Bíblia é comparado e exaltado como o sol da justiça. Isso é maravilhoso. Todo o texto, todos os outros elementos da natureza, Ellen White não colocou com letra maiúscula, mas aqui o sol está com letra maiúscula. E diz assim, o sol derrama sua luz para alegrar a 1000 mundos. O nosso Sol aqui do nosso sistema solar, ele não alegra e não ilumina 1000 mundos. Mas Cristo, o Sol da justiça, esse ilumina 1000 mundos. Até mais do que isso. De forma infinita. Nós não sabemos a proporção disso. Mas Cristo, o Sol da justiça, o Sol com letra maiúscula, exaltado nas Santas Escrituras, esse sim ilumina a 1000 mundos.
Preste atenção no restante do texto. O próprio oceano, a origem de todas as fontes, recebe as correntes de toda a terra, mas recebe para dar. Os vapores que lhe ascendem ao seio caem em chuveiros para regar a terra, a fim de que ela produza e floresça. Meditação matinal, 1º de fevereiro. O nome da meditação matinal de Ellen White é Exaltai-o. Exaltai a Cristo, aquele que fez céus, terra, mar e tudo que neles há, aquele que criou a mim e a você. Esse texto é maravilhoso. Chega a emocionar o coração e a mente da gente, porque é Deus trabalhando na nossa vida, na nossa mente, no nosso subconsciente, no nosso coração, na nossa máquina humana. É Deus quem é o Criador, o mantenedor de todas as coisas, aquele que segura com as próprias mãos o mundo, sem qualquer explicação, sem que a ciência possa explicar, sem que nada disso possa ser explicado. Somente a fé e a crença e a confiança num Deus que vive até hoje, que morreu por mim, que morreu por você, que desceu dos céus para te servir e que fez tudo que você vê ao redor para servir a você, para que você tenha qualidade de vida e bem-estar. Se o mais pequeno pássaro, o inseto, diz Ellen White, não existe e não deixa de servir a outra vida, quem somos nós para deixar de servir primeiro a Deus e depois aos outros? Muito sério e profundo, né? E lindo. Bem, amigo, obrigado porque você tem acompanhado até aqui. Nós ainda teremos outros 3 dias. Todo dia Deus tem esclarecido a nossa mente e o nosso coração, o propósito dele para as nossas vidas. Esta semana que nós intitulamos aqui como 7 dias para viver, ela foi desenvolvida assim de forma muito rápida. Cada dia nós temos estudado aqui os temas e feito um resumo do resumo de tanto conteúdo que existe na Bíblia, no Espírito de Profecia, na ciência, na natureza. Mas tudo que Deus tem revelado para nós, para a nossa vida e nosso bem-estar, nossa qualidade de vida. Esse tema, 7 dias para viver, foram desenvolvidos assim de forma meio rápida. E nós podemos e queremos e vamos aprimorar mais esse estudo. Mas nós estamos fazendo numa mesma semana em que nós estamos seguindo a alimentação crua, durante os 7 dias. Começamos no domingo, vamos terminar no sábado. Sendo o domingo o 1º dia da semana e sábado o 7º dia da semana. O sábado bíblico, o 7º dia da semana. Que Deus criou, descansou e abençoou com a própria presença dele para abençoar a minha e a sua vida. E durante esses 7 dias nós estamos de domingo a sábado nos alimentando com alimentos crus. Nós temos receitas, inclusive, que estão no Instagram. As receitas que nós temos usado, que nós usamos no mês de setembro, durante 30 dias fazendo cru, e durante 7 dias também, que estamos fazendo agora. Isso é muito importante porque nós idealizamos esses dias, essa série, para ajudar nossos familiares, que um deles passou por um evento de saúde sério há poucos dias atrás. E como nós havíamos terminado 30 dias de alimentação crua, nós pensamos, por que não? Então vamos repetir e ajudar esse membro da família que nós amamos muito, que nós queremos bem. E estamos então durante esses 7 dias estudando o ciclo circadiano, a semana da criação e abrindo outros temas nesse contexto. E a alimentação crua para que o nosso corpo ele tenha uma forma de experimentar um renovo de vida, um gás a mais. E que os eventos de saúde que venham a acontecer, eles não nos derrubem por completo. É claro que Deus está nos sustentando, mas que nós somos responsáveis pela nossa vida, isso somos, e pela nossa alimentação também. Então é por isso que nós estamos seguindo 7 dias de alimentação crua. Se você se deparar com esse vídeo, já no 4º dia, nesse final de vídeo, procure também melhorar a sua alimentação, da forma que você conhece. Se você quer conhecer mais, procure saber mais. Quer alimentação crua? Procure pesquisar sobre o assunto. Nós temos muitas receitas, estão lá no Instagram.
@family_school. De família é legal. Tem um trocadilho aí sobre family school. Mas o perfil @family_school. Vou colocar aqui no vídeo depois. Procure lá, tem muitas receitas que nós usamos durante os 30 dias. Desejo do fundo do meu coração que Deus, assim como tem tocado o meu coração, que toque o seu também. Que transforme a tua vida. Que te faça ter vontade de ser cada vez mais útil para Ele e para as outras pessoas, para toda a criação que Ele fez. E do fundo do meu coração eu desejo que, ao conhecer a mensagem de que nós devemos ter uma vida útil, mais saudável, qualidade de vida, você se sinta ainda mais feliz, alegre, seja útil, encontre o objetivo da sua vida. E que um dia, muito em breve, depois que toda essa bagunça desse mundo passar, nós possamos nos encontrar pessoalmente, lá no céu. Para você que está longe, assiste esse vídeo, eu desejo isso para você. Que você encontre a Cristo, que Ele preencha o teu coração de forma maravilhosa. E que você esteja lá no céu. E que lá no céu nós possamos nos encontrar pessoalmente para louvar o nome daquele único Deus que merece toda a nossa vida, todo o nosso louvor, toda a nossa dedicação. Que Deus abençoe a tua vida. Um grande abraço, viu?